Hoje conversaremos sobre O Homem que Amava os Cachorros, do escritor cubano Leonardo Padura Fuentes. Obra ficcional baseada em eventos históricos e personagens reais. Destaque para a excepcional pesquisa realizada pelo autor, viabilizando uma narrativa dos fatos com profundidade e fidedignidade, preenchida com estados interiores e reflexões das personagens criadas por Padura, o que nos convida, enquanto leitores, a pausas para reconstruir mentalmente a época, os acontecimentos e suas consequências. Padura desenvolve a narrativa intercalando epílogos e flashbacks. Nessas idas e vindas, deixa pontas soltas, apresenta conexões e fundamentos que darão a justificativa e o contexto em que as personagens vivem seus dramas, enquanto vai nos conduzindo até o desfecho de cada protagonista. Dos três protagonistas, o primeiro esteve no centro nervoso de um dos mais disruptivos acontecimentos do século XX, a Revolução Russa de 1917. O segundo sai do fronte da Guerra Civil Espanhola um simples soldado para tornar-se o executor de uma sórdida trama de assassinato. O terceiro condensa e representa uma geração desesperançada, esmagada por um Estado onipresente, onisciente e onipotente. Acompanharemos as vidas de Liev Davidovich Bronstein, o Trotsky, e o homem de muitas identidades, Jaime Ramón Mercader del Rio Hernández, cada qual num canto do mundo e em momentos distintos. O primeiro a partir do final da década de 1920 e o segundo já no final da década de 1930, quando suas jornadas distantes se tornam paralelas, até culminar no último e fatal encontro em agosto de 1940 em Coyoacán, no México. Com um salto no tempo, chegamos ao segundo milênio para conhecer Ivan Cárdenas Maturel, que do alto de sua maturidade desiludida está revivendo momentos importantes da vida, entre eles uma tarde de março de 1977, quando conhece um homem que começa a lhe contar a história de um crime brutal ocorrido 27 anos antes. Trotsky, para os que não sabem, era um judeu ucraniano que com Lenin liderou a Revolução Russa e depois comandou o Exército Vermelho. Com a morte precoce de Lenin em 1924, o novo secretário-geral do Partido Comunista Soviético, Joseph Stalin, pouco a pouco marginaliza Trotsky até que consegue sua expulsão do partido e o exila em 1927. Trotsky nunca mais voltou à Rússia, que sob Stalin o tornou apátrida e mais adiante inimigo do povo russo. Quanto a Ramón Mercader, era um jovem comunista catalão. Em 1938 é recrutado pela NKVD, a polícia secreta soviética, e passa por um intenso treinamento que o transforma em muitos homens, entre eles Jacques Monod, que desferiu a picaretada na cabeça de Trotsky e ceifou sua vida. Já Ivan é um personagem fictício que narra passagens de sua vida em Cuba entre 1973 e 2004, mostrando como o regime castrista, que adotava o modelo soviético de doutrinação político-ideológica, perseguia gays, religiosos, estimulava a delação entre civis e dirigia o futuro dos jovens usando como critério a obediência ao sistema. Graças a esse controle, Ivan nunca pôde tornar-se escritor, pois um de seus contos foi considerado contra-revolucionário, condenando-o a uma vida de frustração profissional. Por causa do medo constante, perde o entusiasmo e a criatividade artística. Ivan pode ser considerado um alter ego do autor, que através da personagem faz críticas ao regime. Falando da estrutura do livro, é dividido em 3 partes e totaliza 30 capítulos, cada um narrado da perspectiva de um protagonista. Na primeira, vemos o passado de Trotsky e Ramón. Do primeiro, sua vida política e revolucionária, a devoção ao comunismo e algo de sua família. Do segundo, sua infância burguesa, a implosão do casamento dos pais e a adesão ao comunismo. À parte, somos apresentados a Ivan, para quem o comunismo não foi uma escolha. A segunda trata da sequência de eventos que concorreram para o assassinato de Trotsky e traz as memórias de Ivan. A terceira une passado e presente, quando o Ivan dos primeiros capítulos volta e divide a narrativa com o amigo Dani, que conclui o livro. Os 3 homens têm em comum as vidas consumidas por uma ideologia política, 2 deles como antagonistas do mesmo espectro e o terceiro um homem comum, esmagado pelo dirigismo coletivista de um partido e aqui representando o indivíduo sob um regime totalitário comunista. Os 3 amavam cachorros. Ao longo da obra, o animal representará a compreensão muda que nos momentos difíceis traz o conforto, a resignação.
simbolizar a amizade e a lealdade, naquelas horas em que tudo é traição, abandono, miséria, desterro. Os três também pagaram o amargo preço de sacrificar não apenas a si mesmos pelo comunismo, perderam sua liberdade, suas famílias e, ao fim, suas vidas, o que é particularmente trágico no caso de Ivan. No primeiro capítulo, conhecemos Ivan e sua segunda esposa, Ana, vivendo toda a carestia de uma Cuba que, sem o subsídio soviético, alinha a população no mesmo patamar de igualdade, ou da miséria sem perspectivas. Numa noite de fome adormecida, em 1992, Ivan fala à mulher pela primeira vez sobre um homem misterioso que conheceu na praia há muitos anos. Aqui, confessa por que não o fez antes, por medo. Em diversos capítulos veremos o medo nortear as escolhas de Ivan e, de certo modo, conduzi-lo ao seu acachapante final. No segundo capítulo estamos em 1928, com Trotsky recém-chegado de Alma-Ata para seu exílio na Turquia. Mesmo humilhado, sem dinheiro e poder, Stalin ainda pesa sobre ele. Espiões, atentados, perseguição e assassinato de parentes e amigos, além de uma ampla e prolongada campanha de difamação para minar sua influência. Da perspectiva de Trotsky, é inserido no livro o contexto do pré-Segunda Guerra Mundial, trazendo luz aos interesses da União Soviética no conflito e fazendo uma interpretação das manobras de Stalin, que apoiou o nazismo secretamente e não o combateu quando já se mostrava uma real ameaça. Contribuiu para depois abandonar à própria sorte o movimento republicano espanhol, o que o levou à derrota na Guerra Civil. Assinou o Pacto Molotov-Ribbentrop e foi acusado por comunistas do mundo inteiro de aliar-se a Hitler, deixando para desempenhar mais tarde o papel de aliado do Ocidente na Segunda Guerra. São estratégias complexas, às vezes contraditórias e, em muitas situações, moralmente condenáveis, mas que conduziram os soviéticos a uma condição de poder no tabuleiro geopolítico nunca vista pelos russos. No terceiro capítulo encontramos Ramon recordando aquele dia na Serra da Guadarrama, quando disse sim à caridade. A mãe, a mando de um dos assessores soviéticos em atuação na Espanha, sonda Ramon sobre o que estaria disposto a fazer pela Revolução Comunista. A seguir, o autor faz um recuo no tempo e insere o leitor nos eventos que fizeram Caridad, uma mulher rica e mãe de 5 filhos, encher-se de ódio a ponto de romper com a família, tornar-se uma agente soviética e doutrinar os próprios filhos para se engajarem na luta comunista. Pelas mãos da mãe, o destino de Ramon foi selado. Nos capítulos narrados por Ramon, o ódio permeia a consciência do núcleo de personagens e a devoção à revolução é maior que tudo, inclusive o amor. Neles, a mentira e a manipulação são meios constantemente utilizados em nome desse servir revolucionário em que vale qualquer coisa para derrubar inimigos. Entre os diversos pontos interessantes da obra, destacamos: na perspectiva histórica, temos a arguta interpretação de Trotsky dos movimentos de Stalin para garantir as condições e os meios de conquistar territórios na Europa, proteger a fronteira russa o quanto fosse possível até que o exército alemão invadisse a Rússia, o que deu a Stalin mais tempo para mitigar graves problemas econômicos e tentar preparar o país para entrar na guerra, além de nos apresentar Trotsky como um dos raros e realmente incômodos críticos do regime stalinista, já que era grande conhecedor da personalidade de Stalin e seus métodos como líder. Que tal tentarmos imaginar o que seria da imagem de Joseph Stalin e como seria afetado seu regime pós-Segunda Guerra Mundial se seu crítico mais veraz ainda vivesse? O treinamento de Ramon em Malakovka, as ações que executou sob o comando de Kotov e o período que viveu em Moscou nos anos 1960 correspondem à realidade vivida por um espião da NKVD, KGB e de seus pares nos demais países do bloco soviético, agentes da SB polonesa, da STB tcheca e da Securitate romena. Para os interessados em conhecer mais sobre a atuação de agentes de campo de órgãos de inteligência soviéticos, recomendamos a leitura dos livros de Ladislav Bitman, Yuri Bezmenov, Yon Mihai Pachepa, Viktor Suvorov, bem como do arquivista Vassily Mitrokhin. Na clave moral, a luta interior de Ivan contra a humanização e consequente justificação dos atos de Ramon e suas reflexões na virada do milênio, sobre o engano, a desilusão de sua geração diante das promessas esvaídas pela realidade da pobreza, da decepção, do fracasso, das fugas e da separação.
Leonardo Padura insere com perspicácia elementos sutis na trama, que ao longo da leitura dão a impressão de estarem simplesmente compondo a cena, mas que ao final retornam impregnados de força simbólica e que permanecerão algum tempo com o leitor fim da leitura, o que consideramos um dos pontos altos de sua escrita. Citamos como exemplo a cruz do naufrágio que Ivan traz da praia em 1977 e que volta a nos encontrar no final do livro, representando o afundar das esperanças mundanas, da promessa do paraíso na terra, da qual o comunismo se valeu em Cuba por 30 anos em troca de entrega, devoção e submissão de gerações e gerações de jovens que chegaram ao início da velhice sem nada, sobretudo esperança. E assim concluímos o comentário a essa profunda obra. E aí, gostou do vídeo? Dê seu joinha e compartilhe com os amigos. Até mais!